Só
Boa noite. Começa aqui o boa noite, quer dizer, olha o vício, ó, boa noite para quem está aqui na Europa. No Brasil ainda é boa tarde, porque são 6h21. Então, boa tarde, porque a maior parte do nosso público está no Brasil. Boa tarde. Começa aqui o Duplo Expresso de domingo, desse dia 18 de novembro de 2018, um programa especial hoje. Eu vou apresentar, eu sou Rômulo Maia, junto com o Sama, nosso artista multiplataforma gráfico, diretamente lá do Porto, em Portugal. Eu falo de Berna, capital da Suíça, e teremos hoje como entrevistada a ex-ministra da Cultura, Ana de Holanda, que já está com a gente lá no Rio de Janeiro, e eu começo dando boa noite à ministra. Boa noite. Bom, estão presentes aqui e ao público. Aqui está uma tarde lindíssima. Rio de Janeiro ainda é horário de verão, então está claríssimo. E, enfim, ótimo estar conversando com vocês. Muito obrigado. A gente vai, é uma honra tê-la aqui. Nós vamos discutir um artigo que a ministra publicou ontem no site do Cafezinho. Eu vou mostrar para quem está em casa, cortar aqui a tela para o pessoal ver. Deixa eu botar aqui, ó. Que é um artigo muito bom. Eu li ontem, o Sama também leu. Ó, A Cultura Sobrevive. Aqui, publicado ontem, na hora do almoço lá no Cafezinho. Eu discuti algumas questões aqui, que é o impacto do aprofundamento do golpe, da nova gestão, pelo menos as ideias que aparentam aí. Ninguém tem muita certeza sobre o que vai ser a administração do Bolsonaro, né? Mas enfim, do que foi aventado até agora, ela discute os impactos possíveis sobre diversos setores da economia de uma maneira preocupada, né? Preocupante a perspectiva que a gente tem sobre o governo do Bolsonaro. Sama, boa noite para você também. Algum comentário inicial? Boa noite, expressionautas. Boa noite, ministra. Boa noite, Rômulus, Yorkshire, toda a equipe. O Wellington que está lá longe, Carlos Krebs que está aí também junto com a gente. Olha, gente, muito bom estar aqui, um privilégio aqui conversar com a ministra Ana de Holanda, uma pessoa que muito faz pela cultura do país, já muito fez. E eu acho que a gente vai ter uma conversa bastante interessante aqui. Eu estou muito curioso e ansioso até para saber sobre o decorrer as novas, qual serão as novas possibilidades dentro do campo da cultura sob essa administração, no mínimo, estranha. Olha, bom, é uma em relação a tudo, nós estamos muito inseguros, né? Porque esse futuro presidente, ele anuncia, enfim, medidas radicais, 2 dias depois ele volta atrás, então depois ele reafirma e depois ele deixa a gente no ar novamente. Quer dizer, isso em relação a questões gravíssimas, né? Quer dizer, a questão, por exemplo, agora econômica, as relações internacionais, ele querendo se prender demais totalmente aos Estados Unidos, quando o nosso maior mercado é a China, depois cria uma crise com os países árabes, com esse anúncio de mudança da capital de Israel para Jerusalém. Ele está querendo criar problemas e para o Trump, ele tem condições de fazer isso, porque os Estados Unidos é Estados Unidos e tal, não precisa do mercado, além de ter mercado chinês, não precisa, é mais autônomo, nesse sentido. O Brasil não é. Mas, enfim, com tudo isso, a cultura está lá atrás, ele ainda não abordou, ele só falou que vai acabar com o Ministério da Cultura e tal. Muitas vezes já se anunciou, tem países onde nem existe mesmo o Ministério da Cultura. Agora, realmente a cultura no Brasil tem uma interface com tudo, né? A cultura é a nossa forma, como artigo falo, quer dizer, a nossa língua, os nossos hábitos, nossa forma de ser, de pensar, as nossas heranças culturais, e tem uma pluralidade de atividades culturais que vão muito além do que se conhece, do que sai no jornal. Então, ele fica muito... essa implicância com a cultura tem muito a ver com os artistas que, em grande parte, ficaram na oposição
nos últimos, quer dizer, oposição, estão na oposição a ele, fizeram oposição ao Temer, e que tendem mais à esquerda, né? Então, ele começa com essa história de lei Rouanet. Aí criou-se um grande problema em relação às leis de incentivo. Vão acabar com as leis de incentivo porque é uma coisa para dar dinheiro, e que não é nada. As leis de incentivo não tem nada a ver com isso. Elas permitem que, enfim, produtores usem, quer dizer, os patrocinadores usem um percentual do imposto que devem para patrocinar atividades culturais, algumas atividades. Isso tudo passa por um conselho, e depois quem está interessado vai ter que buscar, então, conseguir os patrocinadores. Você tem autorização do governo para buscar o patrocínio. Uma coisa tem uma volta assim, uma coisa meio triangular. Agora, isso, quem está usando mais não são os pequenos produtores, artistas, são os grandes, realmente. Então, eu acredito, as grandes fundações culturais, os institutos ligados a bancos, ligados a grandes empresas, esses vão garantir que essa lei continue vigorando. Que for no Congresso, imagina se os bancos não vão ter esse poder de lobby para garantir a continuidade, tanto da lei Rouanet como a lei do audiovisual, que também é muito importante para o cinema, né? O problema, o que eu vejo é o seguinte: o Brasil é muito mais, e tem uma cultura que eu digo que é uma cultura que não tem voz ativa. O patrimônio, os museus, como agora o Museu Nacional pegou fogo, ele estava abandonado, como estão vários abandonados, sem orçamento. Então, minha preocupação maior é com essa área que não tem voz, com todos os movimentos, os trabalhos que se fazem com os índios, os quilombolas, os ribeirinhos, povos que não têm uma presença nem no Congresso, né? Quer dizer, uma presença, agora tem até uma deputada foi eleita, mas é mínimo, não tem como conseguir que isso seja uma prioridade nos programas do governo federal. Se ele vai extinguir o ministério e levar as atividades para a educação, com certeza isso não será prioridade. E, no entanto, assim, a preservação da nossa memória, e são vários acervos que nós temos, citei, por exemplo, a Biblioteca Nacional é riquíssima. Ela veio de Portugal do João VI, né? Lá tem coisas, enfim, gravuras, Michelangelo, tem, enfim, Leonardo da Vinci, tem preciosidades que nem tem como dizer tudo, nem tem isso tudo catalogado. Tem a Cinemateca Brasileira toda, tem vários acervos maravilhosos, e museus também muito importantes. Além do que a gente já perdeu com o Museu Nacional, a gente tem que ter um trabalho, e que não é com lei Rouanet, é com orçamento. Tem que ter o orçamento para a manutenção. Oficializar. A senhora tinha oficializado dentro do orçamento de Estado. A senhora tinha falado numa porcentagem, num artigo, alguma coisa em torno de 2%, é isso? Isso é uma outra questão que hoje no mundo inteiro está se discutindo muito, está se valorizando muito a questão da economia criativa. Isso, quando assumi o ministério, imediatamente conversei com a presidenta Dilma, a gente desenvolveu, quer dizer, eu logo criei uma secretaria para isso, Secretaria de Economia Criativa. Chamei uma pessoa que trabalhava, que estudava isso há alguns anos. Isso começou há uns 20 anos, começou na Austrália, depois na Inglaterra, começou a ser trabalhado, porque existe uma economia enorme que gira, que não se sabe, tem que se mensurar isso, saber o quanto está se negociando, e é uma área que, por um lado, tem muita informalidade, por outro, tem e não se reconhece. Por exemplo, você vai comprar um carro,
mesmo tipo, tem dois do mesmo tipo de motor, qualidade e tal. Um você se apaixona, outro, tudo bem, você quer aquele. Por quê? É o desenho dele. Então, assim, o design tem em tudo. Tudo que é, você acaba escolhendo muito, claro, pela qualidade, mas pelo desenho. Então, isso não era colocado, não era calculado o preço que tem no produto, o preço do desenho. A moda é desenho. Então, isso vai, a arquitetura, vários produtos da nossa indústria tem um percentual do design, né? E também, aí vai para, por exemplo, grandes eventos, o carnaval. O mundo que trabalha para um desfile de escola de samba, quer dizer, vai desde o pessoal que está desfilando, que até paga para desfilar, ou que desfila de graça nas comunidades, mas as roupas, os carros alegóricos, quer dizer, existe material, gente trabalhando, costurando, Sim. fazendo. É uma indústria. Às vezes não são oficializados, só trabalham mais numa época do ano, mas são postos de trabalho. E daí vai para tudo, até o pipoqueiro, até, né, o vendedor de cerveja. É um mundo de gente que passa, espera o ano, mas trabalha para aquilo. Então, isso tem que ser calculado. Como tem que ser calculado? Claro, é teatro, música, dança, exposições. Então, artesanato. Artesanato no Brasil tem um mundo trabalhando com artesanato. Só que o que acontece? Por exemplo, o que acontece agora? Tem aquelas bonecas lindas, eu tenho aqui algumas, não vou fazer isso, mas tem bonecas lá no Vale do Jequitinhonha. A dona Maria Graça, a dona, elas fazem, cada um tem a sua característica. Bem. Aí vai um marchand lá, um decorador, compra um lote, vai para São Paulo, leva lá para a Gabriel Monteiro da Silva, aquelas lojas de decoração, e vende por uma nota. Ninguém sabe o que é aquilo, de onde veio, o que é. Então, o que nós estávamos criando era um grande portal onde a gente teria acesso a tudo. A quem faz, aonde comprar, ajudaria, por exemplo, as artesãs a se organizarem em cooperativas para dar conta, o comprador, quem quiser comprar, ter acesso. Quer fazer uma festa, pessoal, para fazer um forró, quem são os grupos? Aí você teria acesso a todos, com a pequena amostra do grupo. Sensacional. Então, você tem acesso ao Brasil. O Brasil é aquela frase do Aldir Blanc, né? O Brasil não conhece o Brasil. O Brasil, não, eu repito isso aqui com uma certa frequência, ministra. Não é, mas é verdade, né? O Brasil não conhece o Brasil. E isso era uma coisa assim para dar acesso, para não ficar, porque fica sempre aqueles intermediários que sabem, seguram. Então, quebrar isso, disponibilizar isso. Isso aí estava sendo desenvolvido nessa época, lá no Brasil Criativo. E a Dilma, inclusive, ela chamou, porque algumas coisas teria que ver questões trabalhistas para facilitar. Enfim, outros ministérios teriam uma interface com isso também. Então, organizamos um grupo na Casa Civil, trabalhava lá, quer dizer, o Ministério da Casa Civil e a Cultura comandariam a coisa, e cada ministério veria como também participar. A pena que isso, no que eu saí, já foi sendo abandonado depois, já no período da Marta, e o Juca extinguiu aquela coisa da São Mendes. Era da Ana, então o Juca tira. Aí depois voltou, mas voltou muito pouco, muito voltado mais para o cinema. Não teve. Esse mapeamento não foi feito, é mais falado do que dito. Então, o estudo que existe, esse da Firjan é ligado à indústria. Então, só pega a indústria. Não pega as festas. Sei lá, tem um monte de festas. Não pega teatros, música, todas as atividades culturais mais frequentes, onde tem que eu digo, PIB, a percentual que está lá nesse estudo da
Firjan, é que 2,65% do PIB nacional é da indústria criativa, da economia criativa em só a indústria. Eu tenho certeza, se a gente for pegar pela economia criativa, se conseguisse fazer esse estudo completo, mais que dobrava, né, esse valor. Eu acredito que o Brasil é muito criativo. Então, isso, tinha as marcas do Brasil Criativa para exportação, para tudo, para livro, para tudo teria marca. E essa coisa estaria muito mais fazer. O Brasil é criativo, a cultura, por aí, dá para ver o quanto a cultura é importante. Mas a cultura também é isso, também custa. A manutenção. Sim, claro. Né? Custa, tem um processo de investimento, né? Sama, e um processo também de proteção. Sama, desculpa interromper. Abaixa o seu microfone bem, porque como a captação da ministra está baixa, eu coloquei no máximo aqui o ganho e quando você entra, estoura o microfone. Então, baixa bem no coloquei sistema. Na metade, tá bom assim? Captação, eu acho. Bota menos da metade, bota 1/3 aí, porque eu ajustei para o dela, mas pode continuar, Sama, por favor. Ministra, uma dúvida. O Alexandre Santini fazia parte da equipe da senhora? Não estou lembrando, assim, mais diretamente, não. Sei lá quantos funcionários tinha. De que área? Você estava falando qual é? Porque eu tive o prazer de conhecê-lo. Ele há uns 2 meses andou por aqui, por Portugal, lançando um livro a respeito de políticas. O nome do livro é Cultura Viva Comunitária. E era a respeito da implementação de políticas culturais no Brasil e na América Latina também. Ele é do Ceará? Não, ele é do Rio, de Niterói. Não estou lembrando, assim, diretamente comigo, não. Mas muito está estudando. O Estado do Rio está estudando muito a questão da economia criativa. Eu acho que o Rio continuou com isso no Estado. O Ministério praticamente parou, voltou atrás, e o Estado do Rio continua. Não sei como vai ficar agora, porque também estão falando de tabaco. Não, eu toquei no assunto porque o assunto que veio à baila no que consistia a palestra dele era a respeito da difusão de recursos, mas para núcleos de gerência autônoma. Por exemplo, o foco era ter alguma proteção dentro da lei, de algum tipo de que não é exatamente direcionada, acho que é a lei de audiovisual, nem lei Rouanet, mas era algum dispositivo do... mas ela já buscava direto a respeito de comunidades. Ela alcançaria comunidades que desenvolveriam trabalho na área de folclore, na área de artesanato, na área de festas. Ponto de cultura, será? Exatamente. Obrigado. Pois é um dos programas do Ministério. A gente tinha lá, foi implementada na época do Gil, a primeira equipe do Gil que começou com esse programa. Nós continuamos, até ampliamos, que era o seguinte, isso era bem interessante. Vamos dizer, se detectava uma comunidade que tinha uma atividade cultural. Então, ia lá, fazia o reconhecimento dessa atividade no real e passava, quer dizer, a gente dava uma ajuda a eles, equipamento, mais material nesse sentido, né, de equipamento, o que cada um tinha uma característica, às vezes era mais ligado a teatro, às vezes mais ligado à música, às vezes faziam coisas, filmar e tal. Então, a gente via as necessidades. Esse programa cresceu muito. Até no meu tempo, a gente teve que rever muito dele, porque muitos estavam desativados, muitos foram abertos assim, sem uma... Aí, a CGU até pediu também esse acompanhamento para ver, porque alguns estavam tendo denúncia de não estarem funcionando. Mas o programa é maravilhoso. Até em comunidades indígenas, eu tive no Xingu, lá numa festa
do Parup, em 2012, e lá era um ponto de cultura. Então, eles tinham equipamento para filmar coisas, incrível. Então, tem pontos de cultura maravilhosos, fazem um trabalho maravilhoso. Eu tenho quase certeza, se eu não sei agora, nunca mais vou falar, porque a gente fazia parceria com estados e municípios. Quer dizer, o governo federal não tem condições de controlar tudo. Então, faz convênio com estados e municípios para os estados e municípios devem acompanharem como está andando e tal, né? E, então, eu não sei, depois, com o Temer, se isso continuou. Há quanto que realmente não ouvi falar mais. Atualmente se falava parece só de cinema, ou quase do resto. Então, esse era um dos bons projetos também. Quer dizer, esse era ponto para as atividades que existem. Fora isso, o IFAM faz um reconhecimento mais nessas áreas mesmo do apoio de cultura imaterial, isso existe, IBRAM, os museus, muitos pontos de cultura, também de museus, mas o IBRAM faz acompanhamento, mas são pontos de cultura. O IBRAM dá só o acompanhamento para as orientações técnicas, uma coisa assim, também tem editais. Se cruza muito, tem pontos de cultura também de literatura, de leitura e literatura. Eu falei para um dos programas, que são os agentes de leitura, que é ligado também à Cultura Viva, o programa, o nome do o programa Cultura Viva. Aí os agentes são garotos, fazem um trabalho, um treinamento, uma preparação, e eles ganham um kit, que é uma bicicleta, uma mochila, os livros, aí eles vão na comunidade, fazem leituras, juntam numa casa, o grupo de vizinhos, aí fazem leituras, discutem, aí ele volta daqui a 20 dias, deixa os livros lá, alguns emprestados, e vai para outra. Assim ele faz. Depois de 20 dias volta. O que vocês leram? O que vocês entenderam? Esses agentes começaram, isso era um trabalho maravilhoso, estava crescendo muito. Fantástico. Né? Assim, assim, quando a gente fala, por isso começou a me irritar, porque eu vi matéria no Globo, na Folha, só falando da Lei Rouanet, quer dizer, dos grandes. Para ele, parece para alguns produtores, parece que só interessava os grandes eventos e a Lei Rouanet para ver se salva. Salvando isso, o resto tudo bem. Não, o resto é o que não tem esse olhar. Quem vai olhar para isso? As feiras de livro, você pensa que nas cidades pequenas não tem mais livraria. Você tem, no máximo, uma papelaria e, às vezes, um livrinho ou outro de autoajuda, ou a Bíblia. E aí, a livraria, a biblioteca é importante. Tinha um projeto que era uma biblioteca para cada município. Isso, faltavam 30 e poucos quando eu saí do Ministério. 30 e poucos municípios, dos 500 e tantos municípios. Aí dá um kit, eu fui à inauguração de bibliotecas, lá na Ilha do Marajó, uma cidadezinha mínima, né, em cima de Palapito. E isso é maravilhoso. Mas tem lá, tem também um computador para eles terem acesso ao resto do mundo, tem livros, tem revistas. E, então, assim, para estimular a leitura no Brasil todo. Claro que isso se faz junto com o Estado, que vai acompanhar, e com o município. Tem município que não quis, né? Município, por questões políticas, desligou, não quis mais, não abriu a biblioteca. O município tem que dar o espaço físico e depois manutenção, quer dizer, gente para trabalhar. O município que não quis, a gente também tem esses problemas, né? O Ministério pode, tem braços, a gente tem que trabalhar junto com os outros. Ô, Sama, uma dificuldade de ordem técnica aí, vê se tem como você abaixar o volume, não é o seu volume da saída, seria o volume da entrada e deve ser o microfoninho aí que você ajusta
do próprio Eu vou programa do fazer o Zoom, seguinte, vê se tem como eu abaixar, vou porque falar de longe, que eu nem sei mexer nisso aqui. por enquanto, tudo bem. Por enquanto Se eu falar eu dessa tô fazendo distância, assim, manualmente. Quando entra a ministra, eu aumento, quando entra você. Só que aí quando tem bate-bala, aí às vezes quando você entra, tá estourando. Mas de repente vamos fazer isso só. Mas passado isso, eu queria dar um aviso para quem está nos assistindo, que nós estávamos aguardando o professor Luiz Moreira, ele ia participar do programa, mas ele foi buscar a filha dele no aeroporto e possivelmente o voo deve ter atrasado. Então, por causa disso, não teremos hoje o jurista Luiz Moreira. Ia ser uma overdose de Luiz Moreira, porque ele teve na segunda-feira, abrindo a semana com a gente, teve na sexta-feira fazendo uma análise que teve grande repercussão, né, uma análise detalhadíssima, quase 2 horas, analisando o depoimento do presidente Lula, não só o texto, né, assim, a fala em si, os aspectos técnicos do processo, mas também o subtexto, as entrelinhas, o que aquilo representava. Nós até publicamos ontem no site um recorte dessa participação do professor Luiz Moreira na sexta-feira aqui no programa. Então, ia ser uma overdose ter ele aqui no domingo, nós queríamos, mas infelizmente ele não pôde por causa desse compromisso aí de pegar a filha dele no aeroporto. Mas a gente continua aqui com a ministra Ana de Holanda e falamos aí nessa avaliação do Luiz Moreira sobre o depoimento do presidente Lula. Isso era algo que eu ia perguntar, ministra, para entrar um pouquinho na política, né? O seu pai, o historiador Sérgio Buarque de Holanda, eu li certa vez, não sei se é verdade, até gostaria de confirmar com a senhora, ministra, que ele foi o filiado número 1 do Partido dos Trabalhadores. Procede isso? A senhora sabe ter essa informação? Número 2, quem é o número 1? É o Lula? Foi o... Peraí, intelectual. O cientista... Quem era o cientista? Mário Schember. Depois a gente confere, mas de qualquer forma, um dos primeiros a se filiar e apoiou ali, né, é um dos fundadores do PT e apoiou muito, né, intelectualmente, dando estofo, né, esteio intelectual para a fundação desse Partido de Trabalhadores. Como a senhora vê, ministra, já que tem essa ligação afetiva, familiar ao partido, como que a senhora viu o sentimento da senhora com relação a esse depoimento do presidente Lula na sexta-feira passada? Nós aqui, infelizmente, eu não gostei de ver aquele depoimento porque eu vi na irritação, na indignação do presidente Lula que ele tem a consciência de que, de fato, aquilo ali é mais uma condenação já desenhada, não importa o que ele diga, não importa as provas que a defesa produza, nada disso importa, parece que já está selado. Como a senhora viu esse depoimento? Porque algumas pessoas tinham expectativa de que depois da eleição, alimentaram essa esperança, de que depois da eleição, como objetivo era evitar que ele voltasse à presidência, que aí talvez a perspectiva dele no judiciário melhorasse. Mas nós aqui sempre achamos que não fosse ser o caso. E de fato agora parece que não vai ser o caso mesmo. Como que a senhora se sentiu vendo esse depoimento do Lula, enfim? Olha, eu vou falar, eu também senti muito irritado, muito, com toda razão. Agora, realmente, era uma coisa tão aflitiva, eu não posso nem falar assim racionalmente, porque foi muito emocional ver o que estavam fazendo com ele, o massacre. Ele, ao mesmo tempo, ele não perdia, ele muito duro também, e tinha que ser duro, porque a forma como vocês analisaram bem, quer dizer, a juíza que devia estar mediando a situação, ela estava quase... né, ela estava... Parecia mais um interrogatório, né? Um interrogatório como se fosse uma situação de captura policial e um procedimento de interrogatório, não exatamente uma audiência. Os papéis estão todos invertidos. Ele tinha que se colocar, e era difícil, ele perguntando, mas espera aí, então eu não sou mais proprietário, mudou? Aquela coisa meio, como assim? Ele foi colocado numa situação, eu também, vocês deram uma analisada sobre a posição dos advogados de defesa, mas eles estavam meio também quietos diante daquele massacre. Eu estou muito, realmente, é muito triste, porque com todos os sinões que a gente pode ter, a condução do Lula, se devia ter saído ou não devia ter saído, ou se tinha que existir a forma, ou como foi esse processo eleitoral também, tal. Ele é uma figura ímpar do país, quer dizer, as figuras que aparecem a cada 200 anos. Então, assim,
Me preocupa que a gente veja que pode acontecer. Eu, num certo momento, não lá, Curitiba exatamente não vejo, mas com o STF, eu comecei a achar que eles estavam querendo pôr panos quentes nas loucuras do Bolsonaro, né? Quer dizer, e da turma dele. Quando começou aquela coisa nas vésperas da eleição, Haddad, né? Quer dizer, o pessoal, polícia invadindo universidades, aí o STF para por aí. Isso não. Então, algumas medidas do STF que estava deixando passar tudo começou, acho que eu senti que eles estavam sentindo que seria necessário eles um pouco mais de pulso, né? Também com a direita, porque só tiveram com a esquerda até agora, né? E agora, Curitiba é um problema grave e eu não sei se vão ter coragem, mesmo a STF, de soltar Lula, porque tem recurso, tem tudo isso, vão ter que julgar a questão da prisão em segunda instância, tudo isso ainda não foi analisado, né, definitivamente. Então, agora não sei, porque tem um acordo de cavalheiros lá até onde eles vão e até onde o Bolsonaro vai, né? Eles vão ter que segurar muito do Bolsonaro. O Bolsonaro é louco, então algumas coisas o STF vai ter que segurar. Talvez eles cedam algumas para poder segurar outras. Me preocupa muito, realmente, a situação do Lula. Vocês colocaram ele né, ontem, eu vi, quer dizer, estou falando ontem porque eu assisti, né, essa análise que vocês fizeram sobre esse depoimento do Lula, e vocês falavam, né, defenderam um pouco essa ideia dele ter saído para se organizar a posição fora do país. Eu também não acreditava, achava que ele tinha que resistir aqui para fazer alguma coisa, para resistir. Também, eu não gostei muito também da forma, eu acho que ele devia... a condução da eleição, o Haddad, aquela coisa toda, eu também não gostei. Eu acho que ele devia ter entrado, feito alguma aliança com Ciro, acho que deveria ter sido por aí. Mas agora não foi. Então, eu não sei muito bem o que pode ser. Estou realmente abalada. Papai não viu mais nada, papai morreu 2 anos depois. Papai morreu em 82. Não viu nem o Lula ganhar, não viu nem... Eu não sei como ele sentiria isso hoje em dia. Eu acompanhei muito meu querido padrinho, que já saiu, já foi, né, há um ano e pouco atrás, o Antônio Cândido, que foi também a turma, papai, Florestan, Antônio Cândido. Ele se afastou um pouco do PT, mas nunca deixou de apoiar. Quer dizer, ele tinha divergências, mas tinha uma solidariedade. Não sei, papai, como ficaria. Mas, é claro, quando é governo, muda muito, né? Sempre. Então, Professor Antônio Cândido, o maior crítico literário do Brasil de todos os tempos, certamente. Nossa, que honra ter um padrinho desses, hein, ministra? Responsabilidade também, já começar de pequena, filha de Sérgio Buarque, afilhada de Antônio Cândido, a pressão, né? Não deixa de ser uma pressãozinha. Mas, ô ministro, só esclarecendo essa questão da resistência que a gente defendia aqui da embaixada, não era num primeiro momento ele sair. A gente achava que ele deveria repetir, mais ou menos, né, mutatis mutandi, o que fez o ex-presidente de Honduras, desculpa que tem uma cachorrada aqui, o ex-presidente de Honduras, o Manuel Zelaya, em 2009, ele sofreu um golpe, ele era o presidente, ele sofreu um golpe cívico-militar lá, civil-militar, um parlamento ordenou que o exército tirasse ele do país, ele foi lá, foram na casa dele com metralhadoras, botaram ele no avião do exército e despacharam ele para um país vizinho, para Costa Rica. Ele, querendo resistir, ele já estava no exílio. O que ele fez? Ele entrou clandestinamente de carro, cruzou a fronteira e aí foi direto para a Embaixada do Brasil e pediu asilo diplomático lá. E o período se aproximava da eleição. Justamente eles não queriam que ele concorresse à reeleição. E aí ele ficou na Embaixada, a eleição
foi tocada pelo golpe, como foi a do Brasil, o país em estado de sítio, ninguém podendo fazer manifestação, o exército nas ruas, denúncias de fraude alastrada até na própria votação, mas durante todo aquele processo eleitoral, ele ficou no país, portanto, e não ficou preso. Ele podia falar aos seus militantes. Tem vídeo, eu coloquei na sexta-feira, dele indo ao muro da embaixada falando a sua militância. Ele podia dar entrevista para os órgãos de imprensa estrangeira, então denunciando aquela situação, internacionalizando aquilo, criando esse embaraço diplomático. Tudo isso trouxe uma mídia que você vê. Ninguém normalmente falaria da eleição em Honduras, mas o fato dele ficar ali, no Brasil muito menos, mas o fato dele ficar ali, aquela tensão internacional se tornou um tema internacional. E aí o que aconteceu? Quando acabou a eleição, de fato, o candidato do golpe ganhou, porque até fraude teve, estado de sítio, ninguém podia fazer campanha abertamente contra, e aí ele obteve um laissez-passer, que é um documento precário para a pessoa transitar, mas um laissez-passer para ele poder ir ao aeroporto e partir para o exílio, aí sim ele foi de forma definitiva. Então, seria essa proposta que a gente tinha feito, o Lula ficaria resistindo de uma embaixada, fosse da China ou da Rússia, eram as mais recomendadas durante todo esse processo eleitoral. Aí vamos supor que tivesse continuado tudo conforme o roteiro que a gente viu. Se tivesse havido a eleição do Bolsonaro mesmo assim. Aí, nesse caso, agora, depois já de tudo já resolvido, ele obteria esse laissez-passer e partiria para o exílio, e a gente propunha que ele formasse um governo brasileiro no exílio, né? Como aconteceu com a Espanha republicana depois da derrota para o franquismo. Eles foram para o México e ficaram fazendo um governo espanhol no exílio. Essa era a ideia, infelizmente não prosperou. A diferença seria só essa agora. Então, no final, ele teria, ao longo do processo eleitoral, nós poderíamos ouvi-lo, as suas orientações, e até controle sobre a sua segurança até física, o que ele ingere, o que ele bebe. E aí agora, se fosse o caso, e a nação que abrigasse ele não pudesse mais manter esse asilo, aí sim ele teria um laissez-passer e sairia. Mas, enfim, né, não adianta chorar pelo leite derramado, já foi. É uma discussão que já foi, infelizmente, e a gente fica... Eu concordo com a senhora... Mas tens razão, Romulo, seria muito mais difícil para os órgãos que orquestram o golpe no país manterem a sensação de normalidade. Não ia ter como manter esse clima de normalidade. Tem um incidente diplomático, assim, um incidente diplomático. Então, já cria uma tensão por aí, né? Ficaria difícil dizer que as instituições estão normalmente, ministra. Ora, eu acho uma coisa. O Lula, ele tinha certeza, ele queria eleger, ele ia se eleger alguém. Isso aí eu cheguei a conversar com ele no começo do ano. Ele tinha essa confiança, ele tinha uma confiança, eu acho que ele não estava querendo sair do país, acho que porque ele acreditava mais nisso. Ou que organizar uma resistência mais aqui, ele acho que ele confiou mais, porque eu achei que foi muito arriscado o que ele fez. Para fazer aquilo porque ele acreditava nisso, né? Talvez, claro, mas ele, enfim, foi. Já foi. Agora a gente tem que torcer aí para ver se com a pressão popular a gente consegue mudar o que está desenhado para ali, porque parece, pelo que a gente viu, a nova sentença já deve estar escrita até, né? Já deve, nessa altura, estar escrito o que ele falava, e as provas de defesa, os questionamentos, parecem que vão cair em ouvidos moucos ali. A juíza parecia a assistente da acusação. Então, de fato, mas é muito emotivo. Eu conversava depois do programa, na sexta-feira, com o professor Luiz Moreira. Para ele é um tema sensível, falar aquilo para nós é sensível, ver o presidente Lula naquele estado de indignação, né, e isso desenhado. E a senhora também falou agora que também é difícil, é emotivo. Realmente, todos nós que somos admiradores do presidente Lula e reconhecemos a importância que ele teve na história do Brasil, a gente vê esse fim injusto, né? A injustiça sempre causa indignação, e aí quando a gente vê uma tamanha ainda, é pior ainda, né? Quanto maior a injustiça, maior o tamanho da indignação. Ministra, sem sair ainda da área da política, eu queria perguntar o seguinte: mais uma vez eu falei que a gente está discutindo com base no artigo que a senhora publicou lá no site do Cafezinho, vou mostrar aqui de novo para o pessoal na tela, esse aqui foi publicado ontem, A Cultura Sempre Sobrevive Sempre, e uma parte que me chamou a atenção
tangenciando a área da política, eu vou ler aqui uma transcrição de um trecho. Ó. Abro aspas para a senhora no texto. Mais o revelador para mim sintoma preocupante de que a ganância neoliberal já ganhou seguidores mesmo antes do governo retrógrado tomar posse, foi a falta de mobilização de cabeças pensantes nos meios cultural, acadêmico e até jornalístico. Setores que, juntos, poderiam estimular reflexões e discussões desapegadas e consequentes sobre a função estratégica da cultura no país e de seu valor simbólico como expressão mais livre e espontânea que um povo pode ter. Eu pediria à senhora que desse mais detalhes sobre essa percepção que a senhora tem de que de fato não houve uma mobilização das cabeças pensantes nesse meio cultural, acadêmico e até jornalístico, e eu perguntaria a que a senhora acredita isso? Por que a senhora acredita que não houve essa mobilização desses meios? E lembrando, talvez relacionado a isso, quando eu li essa parte, veio à minha mente aquela fala do Mano Brown, naquele ato dos artistas, ali nas semanas, nos dias que antecederam a votação, ele falando que haveria um descolamento daqueles que estavam ali, tinha muitos representantes da classe artística, dos anseios populares, do povão mesmo, e ele identificava um clima de festa. Tem alguma coisa a ver com isso? O que a senhora quis dizer com essa passagem do texto? Olha, por um lado, como ensino-ministra e tal, mas eu sou da área artística, sou cantora e compositora e vivo nesse meio. Então, a categoria está... Eu acho que, assim, todo mundo ficou meio... Foi até onde pôde. Agora, o que diferencia agora, por exemplo, aquela mobilização que teve na época do golpe, 2016, é porque foi um golpe e agora a diferença é que esse governo foi eleito. Então, isso deixou, quer dizer, as pessoas estão sem saber o que fazer. Vai culpar o povo que votou errado? Não é, tem que entender por que o povo... Então, aí que está o descolamento que tem, realmente, o Mano Brown chamou a atenção, o descolamento com a massa que votou. Eu fiz campanha assim, de corpo a corpo, fui para a rua, ia para... E eu perguntava, assim, às vezes eu falava, bom, você já tem candidato? Fulano, assim, um ambulante, Coitado, não tem nada, tem aquele saco de coisas que ainda pode dar para a polícia, quando não deve ter nem licença. Aí ele falava assim, eu vou botar no mito, eles chamam, Mito. Falei, bom, me diga uma coisa, tudo bem, mas por quê? Por quê? Não assim. Aí, por quê? Você não tem nada. Você é preto, eu sou mulher. Você é preto. Por que botar um cara que é racista, que é machista, que é homofóbico, é tudo? Não. Seguinte, para mim, ele está fora de tudo. Falou assim, eu nunca recebi nada. Para mim, mudou o governo, entrou o governo, saiu o governo, a minha vida não mudou nada, não ganhei nada, nada mudou. Então, ele é o pior, é nele que eu vou. Sabe, coisa assim, de uma revolta. Eu senti que tem uma revolta. Aquela coisa, todos, menos o PT, alguma coisa que não foi bem resolvida. Por que essa revolta? Não é só jornal, tem também Jornal Nacional e tal, mas tem que entender aonde não foi atendida e aonde não houve diálogo. E isso é muito grave. Agora, voltando à classe, à categoria pensante, como eu falando, intelectuais e tal, acontece o seguinte, também voltou cada um pensando como que eu vou ficar agora. Eu acho que isso aconteceu. Eu não tenho como acusar o povo, como vou pensar. Então, quem pode está pensando na Lei Rouanet, está pensando no seu filme. Então, eu vejo jornal, para citar dois que deram grandes matérias, os dois maiores, Folha e o Globo, deram grandes matérias, tudo em cima de leis de sentido. Então, você vai ver quem são os grandes, as fundações, Fundação Itaú, Fundação Instituto, Fundação Roberto Marinho, seus museus, e aí vai, são os grandes.
esses todos que foram entrevistados. Ninguém me procurou para falar, como eu falei no artigo, o que existe das atividades culturais que não têm voz, mas que são tão ou mais importantes. Agora, o cinema, tinha gente de cinema sendo entrevistada, tinha produtor de teatro, os espetáculos, vamos dizer, mais comerciais. Então, sempre os empresários de produções mais bem-sucedidas. Então, eles estão preocupados com a sua área. Então, deu uma coisa assim que não teve um sentimento de consciência política também. Isso, se não teve do povo, que também está, para mim, tanto faz, de uma certa forma, o que me assustou é que também não teve das cabeças pensantes. Tem imprensa, tudo bem, a imprensa reflete isso, não foi? A imprensa nem quis saber o que aconteceu, como que vive, e nem pegar aquele, vamos dizer, o underground oficial. Às vezes tem aqueles que são os queridinhos, underground queridinhos da imprensa. Não teve nem isso. Não teve, eles não buscaram. Agora, também o pouco que eu li de artigos e de cabeças pensantes, vamos dizer, não questionaram, não. Eles estão todos assustados, né? Que vai acabar o Ministério da Cultura, vai acabar tudo. Nem eu posso dizer que o Ministério da Cultura é o mais importante. É importante a cultura, se é ministério, se não sei. Isso, mas as atividades, as funções, a responsabilidade que o Ministério tem sobre esse mundo. O Brasil é um país imenso, por isso eu acho que deve ter um ministério, porque para atingir, para administrar tudo isso, uma secretaria vai ser muito pequena. Mas quando se fala também meio ambiente, juntar com... Agora não querem mais juntar com a agricultura, mas, enfim, são tanto absurdo que a gente está lendo, eles estão declarando, estão resolvendo, que cultura, pelo menos eu gritei porque eu senti que não estava, nada estava falando, ninguém estava falando. Sempre cai na lei Rouanet, na lei do audiovisual. Isso é uma coisa, e esse já tem como, e essas leis não vão cair, porque esses institutos fazem lobby em Brasília, nenhum deputado vai votar contra. Sabe quem vai defender museus, quem vai defender as atividades dos pontos de cultura que estão nas periferias, nas comunidades, que estão inseridos lá? Não querem. E vão pôr igreja, talvez, para substituir essa turma. Isso que me assusta mais. Isso só confirma um golpe de classe, né, ministra? Acaba configurando também numa narrativa maior de um golpe de classe. O problema do crime, às vezes ele pode ser até um crime perfeito no pensamento de se eliminar o oponente, mas o serviço sujo, às vezes, torna-se uma tarefa difícil quando ninguém quer assumir de esconder o corpo, né? Eu queria dar um exemplo. Osama, eu queria dar um exemplo aqui no texto da ministra, a que a gente fez referência. Ela fala isso, que ela não acredita que possam simplesmente revogar a Lei Rouanet e Lei do Audiovisual, porque, como ela falou, inclusive grupos, instituições financeiras que participam dessa área com seus institutos, tem o Instituto Moreira Salles, né, o Itaú também, e outros que têm plena capacidade de fazer lobby em Brasília, não só para sua atividade principal, o core business, mas também para essa área. Então não deve haver isso, porque e a discussão, como a ministra colocou, se limita nas páginas aí, de cultura e também na página de política, tratando desse tema cultural, essa discussão dessas duas leis Rouanet e audiovisual. E aí no texto dela ela menciona uma infinidade de manifestações culturais que não estão contempladas por essas leis. Olha só, ela fala do samba, do choro, da capoeira, dos grupos de teatro da periferia,
também É rap, uma, é hip uma hop, infinidade, funk. Romulo. Não, isso aqui logicamente não é exaustivo. Ó. Rap, hip hop, funk, literatura de cordel, repentista. Ela fala das festas populares, ó, carimbó, bumba meu boi, maracatu, coco, frevo, baião, cateretê, caruru e fandango. E por último, ela fala também das populações tradicionais, que têm suas manifestações riquíssimas culturais. Então ela fala dos indígenas, dos quilombolas e também das comunidades ribeirinhas, essas que tinham. E também, como ela mencionou agora, também em questão de museus, tudo isso, mas que não são clientes dessas políticas, dessas duas leis. Então, sobre esses, ninguém está falando, né, ministra? Exatamente. Exatamente. Eu me preocupei em dizer que cultura existe uma capilaridade de atividades, até quando eu falei dos povos também, porque, por exemplo, os povos, os indígenas, são vários povos. Eles não se consideram o povo indígena, não, porque são povos, né? E todos eles são línguas diferentes, são costumes diferentes, são necessidades específicas. Você não pode, assim como na educação, você estabelece uma regra para as escolas, enfim, para todos os graus, uma grade. Não tem essa, não dá para massificar. O problema da cultura é isso, é trabalhar com a diversidade de linguagem, de necessidade, de atendimento, e você ter esse olhar. Por exemplo, museus, tem os museus de arte que a gente conhece, os grandes. Agora, os museus da migração, museu de operários mesmo. E cada cidadezinha tem o seu museu, que é a referência da cidade, as suas, vamos dizer, a questão da cidadania, da autoestima daquele povo, está naquele museu, né? No que existe lá, da história dos avós, do bisavô que chegou, não sei como, também da escravidão também, tem isso. Quer dizer, essa necessidade de fazer o povo se reconhecer, deixar o povo se reconhecer. Então, esse olhar para esses pequenos detalhes que a gente tem que ter. E é isso, quer dizer, a lei falava geral de tudo, mas existe um mundo, e eu poderia escrever muito mais. Quer dizer, eu tentei, às vezes, algumas coisas estão em uma frase, mas o que tem de rico no trabalho, o reconhecimento o patrimônio imaterial também, eu fui o reconhecimento de as características, tem que gravar, tem que estudar. Teve trabalhos, por exemplo, que eu peguei do Bumba Meu Boi do Maranhão, foram 10 anos de estudo para ver as características. Depois, mesmo que um dia acabe, existe isso registrado. Então, o registro de línguas, quando eu estive no Xingu, tinha a língua daquela tribo, era uma língua que só 12 pessoas falavam. Aí estava o IFAM levando linguistas, contratando de universidade e tal, para fazer um estudo daquela língua, gravar, estudar, para depois tentar criar formas de entendimento para depois voltar para a escolinha local. Bem lembrado, ministro. Tem que lembrar para o público aí que a grande maioria, talvez seja até a totalidade das populações indígenas, que tem várias línguas diferentes, só contam com a tradição oral. Então, o registro desse traço cultural forte tem que ser feito por captação de áudio, de áudio ou de cerimonial audiovisual, porque não há como nem escrever o livro, fazer um dicionário e tal, né? Não, e é uma tragédia porque a bacia amazônica é uma das duas regiões do mundo onde mais a gente está vendo desaparecimento de línguas ao longo do tempo. É a bacia amazônica e a Papua Nova Guiné, que também eram povos isolados lá nos vales lá da Papua Nova Guiné, em selva também, e está se perdendo isso. Olha isso, esse exemplo que a ministra dá de 12, uma língua que era, hoje em dia, logicamente que historicamente devia ter muito mais membros dessa comunidade indígena, mas que hoje é falada por 12 pessoas. E quando esses velhos morrerem, né? É uma tradição que se perde, né, ministra? Se não tiver o apoio do Estado catalogando, enfim, incentivando. O IFAM faz isso muito bem. Esses donos, assim, ele diz assim, não, porque nós éramos poucos e começaram a enfim, casar nas tribos próximas com
índios de outras etnias, as índias e tal. Aí começam a falar tupi, que todo mundo fala. Aí os filhos passam a falar como a mãe fala, às vezes tupi e tal, e assim foi diminuindo. E o IFAM tem esse trabalho, a FUNAI, que é a coisa da proteção, agora não tem o olhar da cultura do índio. Então, eles dialogam muito bem com o Ministério. Por exemplo, o IFAM, o IFAM tem uma secretaria também da diversidade, da identidade e da diversidade cultural. Agora, não sei se existe, eu estou falando no meu tempo. Nós tivemos essa secretaria, que também trabalhava com essas comunidades pequenas. Então, assim, para tentar entender a cultura deles, o que importa a eles. Não pode tentar adaptar nada, o que é realmente importante a eles. Eu tive, assim, numa região, no Maranhão, onde estavam querendo fazer, ia passar uma estrada, numa região perto de uma nascente de um rio, que para os índios era importantíssimo, porque lá, enfim, tem uma coisa toda religiosa. Tá? Aí a gente tinha que brigar na época, discutir e tentar acontecer e tal, acontecia, depois não sei como foi. O ministro de Minas e Energia, seguinte, faça a estrada se desviar. O que é ela se desviar alguns quilômetros, que seja 100 quilômetros, 50 quilômetros, passa uma curva para não pegar essa comunidade, não pegar, porque, claro, que é mais curto, se fizer em linha reta, mas são pesos e medidas diferentes quando você entende a importância que é para os índios isso, né? Aí dizem, não, a gente tira eles daqui e põe eles ali. Agora, eles têm toda uma relação, então é muito delicada você ver qual é aquela região onde eles também podem se adaptar. Não é? Não adianta pôr num conjunto Minha Casa Minha Vida, então, tem onde morar. Não é isso. Se eles perderem a identidade deles, então as reservas são importantes, né? Mas aí é outro problema, né? Mas, dentro do possível, o Ministério da Cultura tem esse trabalho de respeitar a diversidade cultural, seja nas culturas tradicionais, como essas, ou seja, nas mais essas que eu citei, de dança, de música, porque no Brasil tem uma infinidade, né? Eu citei algumas. Eu peguei um pouco o norte até o sul, né, no fandango, mas é uma infinidade, e é uma infinidade também de tudo, de artesanato, de dança, de costumes, de tudo. Então, é a nossa história, a nossa memória, a nossa identidade. E isso, quer dizer, tem gente do mundo inteiro aqui para copiar coisas brasileiras, né? Então, por exemplo, essa Secretaria da Economia Criativa é importante até por isso, porque, de uma certa forma, a gente estava registrando o que se faz aqui, que é a marca Brasil Cultural, quer dizer, Brasil Criativo, que era a marca, Brasil Criativo. Isso sim, isso é Brasil, isso é da região tal, mas é Brasil. Quer dizer, eu até puxei muito porque se você puser o valor econômico da criação do produto, talvez até os governos respeitem um pouco mais a importância da cultura. Mas tem que colocar esse elemento, não tem como fugir, né, ministra? Não, você tem que negociar, fazer política, né? Não tem como fugir desse quesito. E esse trabalho é fundamental, porque nenhum país sustenta um esvaziamento desse por dentro. A gente até sustenta por uma exploração no sentido comercial. Empobrece-se e depois pode se enriquecer novamente. Agora, uma vez quando você rouba a identidade nesse processo, da onde nasce a nossa identidade, o nosso registro de presença como cultura, até numa projeção de construção de cultura nacional, aí seremos invisibilizados mesmo. Deixaremos de ser um país para ser só um território para aventuras empresariais, industriais
e afins. Osama, o que sempre ligou o Brasil, esse país continental, por exemplo, um elemento cultural básico que é a língua, né? Todo mundo falando a mesma língua. Eu concordo essa questão, quando a gente tem aí o patrimônio tombado, né? Sempre fala patrimônio imaterial. Imaterial quer dizer o quê? Que não é necessariamente econômico, tem um valor per se, por definição. Mas justamente a ministra, como ela falou, ela faz política ali quando ela quer mostrar que esse patrimônio imaterial, ele rende bem, rende materialidade também e tem uma importância no PIB. Então ela coloca ali que uma estimativa que subestimou, né, essa questão lá da Firjan, 2,6%, salvo engano, era o número, mas tem toda uma cultura aí da informalidade, outras coisas que não estão computadas ali. Então, de fato, para a gente mostrar que não é só o pessoal que é ligado nessa questão da riqueza cultural e pessoas mais humanistas, digamos assim, até o pessoal mais mercantilista, mas contínuo comercial, tem que atentar também que, embora o patrimônio seja imaterial, ele reverte em ganhos econômicos também. Você percebe isso claramente aqui, Romos. Desculpa te cortar. Se a gente for ver, por exemplo, o valor agregado num produto manufaturado europeu, desses tradicionais que estão associados como a cultura, por exemplo, cultura vinílica, a gente sabe que há um fetiche mundial por ali. O vinho, o azeite e, sei lá, Muito bem vidro lembrado, Sam. produzido em Murano. Então, por que para o gringo é bonito e o brasileiro tem que ser precarizado? Na França eles Eu falam, acho que né? a ideia da ministra é fantástica mesmo, de fazer esse Brasil criativo. O produto local, eles falam de terroir, né? Assim, daquele local e tal. Exatamente. Então, tudo isso é valorizado. E você não pode usar, né? Champanhe é champanhe, é só de lá. Tem que ser da Champagne, tem que ser da região da Champagne. Bordeaux, todos esses aí, pois é, exatamente. Tem... Da produção deles. Eles sabem disso há muito tempo. Agora estão trabalhando mais visando isso, defesa, assim, França. Os Estados Unidos se faz. Às vezes cinema está direto dentro do governo. Né? Mas na França, todos os países europeus têm esse interesse na defesa dos seus produtos, das suas marcas, da sua cultura. Né? Na verdade, é isso, né? Vocês falaram. E o Brasil está perdendo, porque essas coisas vão... Muita gente, de repente, deixa de fazer porque não consegue comercializar. Gente que faz bordada, a filha já não quer mais fazer o bordado, porque ela já quer, ela vê televisão, ela quer ser alguma outra coisa, né? E aí as coisas, quando não tem estímulos, vão desanimando, as gerações aos poucos vão abandonando, né? Certas tradições e tal. Não é que precisa, mas se tiver o estímulo, é ótimo, né? Estímulo e defesa, né, ministra? Tem que ter algum aparato de defesa, além da questão do estímulo, do impacto neoliberal em cima dessas comunidades. Porque é fácil de seduzir chegando lá com uma promessa de saco de dinheiro. Então a pessoa nega a sua origem, nega a sua tradição para ir atrás de um sonho vendido por um malandro, tipo aquele cara da esquina, te olha, tem um truque aí que eu vou fazer você ganhar um dinheiro, larga esse negócio de fazer renda aí, cerâmica marajoara, peraí que você vai fazer dinheiro agora. E a pessoa ela vai se desmontando, ela vai vendendo, na verdade, parece uma figura simbólica que eu vou dizer, mas tem a ver. Ela começa a vender a alma ao diabo. Literalmente. Não tem noção, às vezes. Porque se não é valorizado, muitos vão trabalhar na roça. Então, deixar de fazer coisas. Vai a mulher, vai a filha, vai a criança, vai todo mundo trabalhar desde criança, mas o que eles faziam de artesanato não tá vendendo. Agora, quando vende, é isso. Algumas coisas eu sei de renda. Aí chega alguém e diz, não, você tem que fazer uma coisa mais moderninha. Começa a dizer como tem que fazer para vender para comércio, para pôr em coisas de decoração. Então, ir na criação. Aí, dizer isso que você faz, não, já não se faz mais. Então, é uma coisa assim, no nosso trabalho, a gente estava com trabalho para ajudar a organizar essas comunidades, mas criar aqui cooperativas. Isso, claro, são vários parceiros nisso, né? Quer dizer,
alguns espaços para ajudar a organizar uma cooperativa das bordadeiras não sei da onde, das artesãs não sei da onde, para que elas possam fazer e ter essa relação de comércio, para não ter que vender no cara que toca, passa lá e leva tudo, entende? Valorizar esse trabalho dela. A cooperativa ajuda, né? Muito bem. Ministra, como a senhora disse aqui, o artigo que a senhora publicou ontem lá no cafezinho, vou mostrar mais uma vez na tela, e a nossa produção também está colocando no chat o link para o pessoal achar lá, foi um grito. Então, para a gente concluir nossa conversa, ministra, quem que a senhora quer que ouça esse grito aí, para tentar evitar essa extinção cultural? A comunidade cultural, quer dizer, o mundo aí vai a cultura dos intelectuais mais responsáveis e para conseguir formadores de opinião se toquem com isso, porque isso pode reverter no Congresso, pode se reverter de formas que esse crime do incêndio do Museu Nacional não se repita. Então, de uma certa forma, de outras formas, pode ser incêndio, pode ser o abandono, pode ser tudo que pode acontecer. O abandono pode provocar a extinção de muita coisa. Então, meu grito é para chamar a atenção de mais formadores de opinião, que isso chegue no Congresso, que as pessoas passem a discutir cultura como um elemento essencial de um povo, tem que ser respeitado. Não é só show, não é só mainstream, não é só esse tipo de coisa vendável, fácil e que dá a primeira página de jornal. É muito mais que isso. Muito bem, ministra. Então a senhora repetiu o grito inscrito, agora foi o grito oral aqui no domingo à noite. Agradecemos imensamente ter interrompido o seu descanso para estar com a gente para fazer esse grito necessário, né? Grito pela raça, grito pela cultura. Muito bem, obrigado, ministra. E eu só tenho que agradecer a vocês a oportunidade de falar, de conversar, realmente está assim atravessado e é uma oportunidade de estar dialogando. Espero que as pessoas que estejam ou que vão assistir no YouTube e em outros canais, que reflitam sobre o que a gente pode, né? Espero que tenha desdobramentos, esse impasse da cultura como um todo. Então, agradeço muito a vocês. Não, nós que agradecemos, desejamos. Agora já é noite no Brasil, né? Já são 7h30, então já posso dar boa noite, abrir dando boa tarde, e agora boa noite, ministra. Boa noite a você, tá? Boa noite, ministro. Foi um prazer. Até a próxima. Encantado. As portas aqui do Duplo Expresso estão abertas. Conversamos aqui com a Ana de Holanda, ela que é cantora, compositora e ex-ministra da Cultura do governo Dilma Rousseff, primeiro governo da presidente Dilma Rousseff, Sama. E aí a gente vai caminhando aqui para a conclusão do programa. Eu peço que o York mande os superchats para a gente ler, mas antes eu queria fazer o seguinte, York, eu vou mostrar o York, Sama. Não sei se você tem algum comentário adicional sobre esse tema, se quer concluir aí esse tema, senão eu vou passar para uma outra pauta. Não, agradecer a audiência mais uma vez, vamos a oportunidade que a gente traga com mais frequência para o programa vozes que tenham, de fato, esse discurso de tentar ainda fazer algum tipo de resistência, porque ela vai acontecer cada vez mais em níveis diferentes e, às vezes, o público não se dá conta só com um aspecto do foco principal da luta, mas ela acontece em várias camadas ao mesmo tempo. É tudo simultâneo, gente. Então, é só para reforçar isso. Se começarem a transformar a cultura genuína brasileira, que é múltipla, num aspecto líquido para uma invasão neoliberal, acabou. A gente deixa de ser o que a gente é. A gente passa a ser o que eles escrevem para que nós sejamos, que eles projetam que nós sejamos. Então, precisamos voltar a ser o que somos. É só isso. Osama, eu acho que a gente já discutiu isso em alguns programas, né? O pulo do gato desse pessoal da direita para conseguir
chegar a culminar com essa eleição do Bolsonaro, foi eles fazer uma dedicação à cultura, daquela questão ali, quase fazendo a revolução gramsciana conservadora, pegando o humor, fazendo coisa assim, que sempre foi a arma nossa. A gente fala, a arte é gosto, né? A arte é contestadora, ela não é, né? Arte conservadora é meio paradoxal, assim, mas não, até tem, de alguma medida, né? Você fala arte sacra e tal, mas até arte sacra, às vezes, tem algumas coisas meio... Mas a arte, como a gente entende a partir das novas vanguardas, do final do século XIX para cá, Romulo, ela já se assume mais contextual, porque antes era uma arte autorizada, né? É bonito, a gente vai aqui numa igreja, vê os afrescos e tal, até aí teve com alguns outsiders assim que tentavam sair do esquema, tipo o nosso próprio Aleijadinho, ou então aqui na Europa o Greco, o Velázquez, que faziam encomendas, né? Um rei chegava, um papa pagava, era quase um trabalho de artesanato, o status até do profissional era outro. Mas a arte mesmo como disciplina autônoma, ela é mais recente, ela começa com Courbet, com a origem da vida, e aí vai despertar aí uma chama para a arte começar, peraí, a gente não precisa só representar, não, a gente pode contestar, a gente pode ter opinião, e aí começa a história das primeiras vanguardas do final do século XIX e quem contou, quem melhor narrou a história do século XX. É verdade, a origem da vida continua causando, não polêmicas, mas quem vai ao Museu d'Orsay... Causa ainda mais no Brasil. Quem vai, agora, né, não pode, imagina se fosse emprestar pra gente, se fosse viajar o quadro... Os chatos do MBL, que isso? Quem vai ao Museu d'Orsay vai entender por que a origem da vida, que é a origem da vida, é literal, da vida humana é a origem. Por que causou tanto frisson quando foi tiraram a cobertura, o pano do quadro, porque causou tanto, não sei, tem algum nome especial aquele pano que coloca em cima do quadro, não sei, mas enfim, quando tiraram, descortinaram. Agora, o que acontece também, Ramos, é o seguinte, o que eu sinto, que eu acho que foi a grande confusão, é que a esquerda começou a fazer um papel muito legalista no Brasil. Quando você tem uma esquerda conservadora, qual é a surpresa do discurso de vanguarda partir para a extrema-direita? Nenhuma, né? Praticamente jogaram a bola para os caras fazerem gol. Né? Não vou polemizar hoje para a gente não estender muito o programa, mas, olha, a princípio, eu concordo com a ministra, ela foi muito elegante ali para dizer que, na verdade, foi um golpe de classe, né? O que a gente vem falando aqui há muito tempo. As pessoas não querem acreditar, mas é um golpe de classe, não é um golpe específico dos evangélicos, não é um golpe específico dos militares, não é um golpe específico dos bancos, é um golpe classista, né? É um golpe de classe. Então, agora, eu acho que a gente tem que fazer resistência. Eu mesmo, eu já falei isso aqui algumas vezes, repito, eu não reconheço. Foi eleito, foi votado, mas eu não reconheço nem o processo eleitoral. Então, eu não reconheço. Nem a gente aqui, sabe? Que a posição editorial do Duplo Expresso, a gente já dizia que a eleição singular era fraude, e a gente fez as fraudes se acumularem, né? Era uma grande fraude no atacado, a gente foi vendo o varejo das pequenas fraudes ao longo do processo, sem descartar até mesmo a fraude final na urna, porque a gente teve coisas esquisitíssimas aí, mas já, como você disse, não vamos entrar em novas polêmicas para não estender demais o programa. Agora a gente passa para um outro tema, Sama, enquanto o York já me mandou aqui o superchat. Para concluir, brevemente, só queria convidar o pessoal para mais uma leitura. Primeiro, já falei um artigo que a ministra publicou lá no Cafezinho, o York passou aí o link para o pessoal, também mostrei, é só fazer uma busca, está lá no site do Cafezinho. E o outro que nós publicamos um artigo aqui na sexta-feira, eu atualizei ele, republiquei horas antes da gente entrar hoje, que é assim, ó, se você for lá no duploexpresso.com, o primeiro post que vai aparecer é o do programa, que a gente está aqui ao vivo, eu vou até mostrar, é engraçado para vocês verem todas as plataformas em que nós estamos ao mesmo tempo, ó, quem for lá, para garantir, ó. Então tem aqui a do YouTube, essa é a primeira que aparece, embaixo tem essa do Facebook, embaixo tem aqui a do Twitter e ao mesmo tempo do Periscope, aqui embaixo a do VK, que é a plataforma russa, e embaixo a do Twitch, que é o pessoal que tem lá, os jovens que nos acompanham. Olha, lá do Twitch, do pessoal gamer, ó, tem agora pelo menos 38 pessoas assistindo. Eu vi lá que tinha umas 50, logicamente, a maior parte
do acesso no canal no YouTube, mas é interessante que a gente precisa conversar com esse pessoal gamer aqui, ó, que tá vendo aí. Um abraço para você que tá nos vendo no Twitch aí, fazer uma função metalinguística daqui da gente falando, mas esse pessoal do Twitch aí tem lá a gente assistindo, pessoal gamer. Eu aposto que você que tem mais de 30 anos nem conhecia essa plataforma Twitch, não é verdade? A plataforma do pessoal gamer lá que fica jogando o dia inteiro. Pois é, tem lá o pessoal, nossos amigos aí gamers, tem uma galerinha assistindo. Muito bom saber isso. Sem a gente fazer nenhuma divulgação desse canal, o pessoal lá tá vendo um game, aí de repente parece sugestão, veja esse programa aqui, o cara vai e começou a ver. Bem-vindos ao Anal Expressionauta, né? A gente, aliás, Sama, esse nome que você deu, Expressionauta, você viu que pegou, né? A gente adorou. Mas voltando... Olha, eu só queria confessar um negócio aqui. Eu não me lembro quando eu falei isso. Foi você que falou, acho na primeira ou segunda vez que você veio, você falou saudações expressionautas, alguma coisa assim que você falou, que foi maravilhoso. Porque a gente falava aqui, a comunidade do Plus Press, que não deixa de ser, a gente falava membro da comunidade do Plus Press, mas é muito grande, né? Expressionauta é muito mais sintético. Você, como uma pessoa ali que faz charge, né, sabe sintetizar. Aí você foi expressionauta. Eu chego aqui, é quase um transe, eu nem lembro de tudo que eu falo. Não, é uma sessão de terapia, que a gente falou que você, né, a pauta é só o ponto de partida. Aí começa uma livre associação freudiana, você vai puxando um, amarra no outro, amarra no outro. É uma sessão de terapia. Então você faz uma catarsezinha, daí até é provável que você depois não lembre de tudo que teve na catarse, ter que reassistir o programa depois no On Demand aí pra ver o que você falou. Aliás, sexta-feira foi um programa excelente, aquela primeira parte ali, conversando com você. Olha, falando em sexta-feira, lembrei de uma coisa, eu abri aqui o site, consegui ver, senão não lembrava. Só para fechar, para uma expressionauta, Andressa Paranzetti, deve ser uma brasileira italiana, e ela fala: Oi, Sama, tudo bem? Sama, eu tenho que discordar de você em parte quanto você disse ao valor a ser pago em uma universidade pública europeia, eu trabalho com a cidadania italiana e bibibi, bababá. Ela discorda concordando, porque quando eu falei aqui que tem que pagar propina para a faculdade, mesmo sendo pública. Quando você fala propina, tem que traduzir para português do Brasil. Propina é uma taxa obrigatória, mesmo ela a matrícula. É que eu falei de uma delas aqui, que era 2 mil euros por ano, mas isso varia. Ela me deu outros exemplos. Ela me deu um exemplo aqui que tem uma que é de 300 a 400 euros. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito concreto, Sam, um exemplo muito concreto. Aqui no doutorado da Suíça, eu tinha que pagar de tuition fee, né, essa matrícula, a cada semestre 250 francos, algo assim, que é o equivalente ao euro. Hoje está quase tudo igual. O dólar, o euro e o franco estão quase todos com o mesmo valor. Aqui, Romulo, na Dinamarca, uma pública, hein, que por ano são 16 mil euros. Imagina uma privada, uma universidade privada. Nossa, mas não é isso, eu só queria falar isso. Você falou: Ô, Sam, tudo bem? Tudo bem. Eu queria discordar você. Sim, pode discordar. Eu estou falando de algumas aqui. Eu estou falando que varia. Tem a Lusófona, tem a Universidade Católica do Porto. Cada uma varia de país e de instituição. Tem umas que são 2 mil euros. Você achou aqui uma na Itália de 300 a 400 euros. Isso realmente é variável. Mas o que eu quis dizer é que não tem como é no Brasil de ser na faixa, não pagar nada. Federal, entrou para federal. Então é só isso. Então porque ficou aquela coisa assim, quero discordar, pode discordar, mas... eu adoro quando discordam de mim. Eu adoro quando discordam. Assim, eu fico procurando a discordância. Tem problema, Pois é. E as pessoas às vezes têm umas ideias, assim, quando a gente publica algum artigo de uma terceira pessoa, eles acham que necessariamente a gente concorda com tudo que tem no artigo. Não necessariamente. Por exemplo, eu já falei até que outro dia teve um artigo que virou um hit, assim, voluntário. Foi um artigo que nós colocamos sobre um expressionauta que fez uma crítica muito contundente ao João Paulo II e ao Ratzinger pelo ataque que eles fizeram à teologia da libertação, e ele explica no artigo dele que a ascensão evangélica nessas periferias, né, principalmente das igrejas neopentecostais, dever-se-ia principalmente essa ausência por causa da perseguição de João Paulo II. E aí uma pessoa colocou aí eu publiquei, porque eu achava importante a discussão, mas alguém colocou, uma pessoa de direita, falando assim: pelo contrário, foi graças à teologia da libertação, que foi aquela coisa bem
não vou dizer mais material, mas assim, que prezava bem o material e colocava com não tanto destaque a questão da evangelização e do transcendente, que abriu o caminho. E aí, em parte, eu concordo com essa crítica, porque eu falo, então, eu sou contra a teologia da libertação? Não, de forma nenhuma. Mas, de fato, eu acho que ao secularizar, porque era ali aquela questão do dia a dia da comunidade eclesial de base, ela deixa, se ela coloca ênfase demais nesse aspecto político secularizado, há uma carência na pessoa de buscar o transcendental que não vai ser atendida ali. Então, as pessoas têm que ter a consciência que o jogo está sendo jogado. Então, às vezes, alguma tendência acaba ficando mais superlativa e outra fica em segundo plano. Normal, no andar da carruagem do caos que organiza o mundo, dessa daqui tentar tomar o lugar da outra para fazer um revés. É assim que é a história. A gente tem que tentar e nunca vai terminar isso. E não tem solução para isso. Isso é tudo. É o símbolo da filosofia zen oriental, do yin e yang. Quando parar é porque o mundo acabou. Sempre vai estar nessa dicotomia, né? O nosso dialética hegeliana. Nosso objetivo no Duplo Expresso é sempre fomentar o debate. Então, há vezes em que a gente publica artigos com os quais a gente não concorda no todo ou em parte, mas que a gente entende que são úteis para começar o debate, como nesse caso. Eu já tinha essa crítica com relação... crítica. Eu sou um grande admirador e apoiador da teologia da libertação, trabalho das comunidades de base, mas eu achava que, de fato, a secularização, de uma certa forma, não foi só tirar a teologia da libertação pessoal lá das bases, que deixou um vácuo que foi preenchido pelos neopentecostais. Quando eles já estavam lá, e até nos lugares tem, a questão da secularização deixa em alguma medida, carente do aspecto transcendental, da pessoa que busca até o aspecto mágico, porque logicamente eles não eram seculares, mas assim, a maneira de culto da teologia da libertação ela era contra a questão de superstição, essa coisa assim, e a gente pode, como se falou assim, numa perspectiva dialética, lutar para superar esse tipo, pode ser, mas é uma coisa de longuíssimo prazo. E agora, no curto prazo, o pessoal busca a coisa mágica. Então, aquilo que antes, por exemplo, era dos cultos afro, então, daquela troca, aquela barganha, eu faço aqui o sacrifício, vou receber a coisa até. Hoje em dia tem que o pessoal, o Caio Fábio, que é um pastor, ele chama de macumba evangélica, desse neopentecostal. Não, você compra a caneta do não sei o quê, que vai não sei o quê, o travesseirinho abençoado de Jesus, a vassoura, diz que tem uma vassoura para varrer não sei o que tal, o paninho, o óleo de não sei o quê, a água, é a mesma coisa, e é proporcional à aceleração dos tempos. O cara quer milagre e ele quer milagre agora. Exatamente. Então, assim, não necessariamente a gente concorda com tudo que a gente publica, mas a gente sempre quer ouvir o debate. Por isso que eu falei, então, que eu adoro que quando o pessoal discorda de mim, eu presto mais atenção nos comentários que discordam de mim do que dos que concordam. E a gente está sempre olhando tudo dos expressionautas. E aí, falando nesse assunto de publicação de artigo de terceiro, eu estava falando desse artigo que eu publiquei, que eu queria fechar o programa convidando a leitura para quem não viu ainda, que é esse artigo aqui, ó. Como eu falei, você indo lá na página do Duplo Expresso, você vai encontrar primeiro a postagem do programa de hoje, já mostrei lá as multiplataformas, mas aí em segundo lugar tem esse artigo aqui, ó, Estados Unidos, Lava Jato, depois da carne, a soja brasileira e a China são o alvo da guerra econômica, movida pelos gringos lá do norte. E aí, quem publicou esse artigo, Osama, foi o Roberto Feltrin, que é assessor parlamentar, trabalha no Congresso Nacional, e ele fica ali dividido entre Brasília e o Mato Grosso, então sabe bastante coisa aí do agronegócio, e ele faz um alerta, isso aqui é exclusivo, isso aqui é importantíssimo, que é o seguinte: o próximo alvo da máquina de guerra americana é o ex-governador e senador. Eu acho que o mandato dele acaba agora. Então ele é senador, mas por enquanto ele ainda está no Ministério da Agricultura. Ele não concorreu esse ano, né, então não renovou o mandato dele de senador vence nesse ano, que ele entrou em 2010. É o Blairo Maggi. Porque o Blairo Maggi, ele não é só um grande plantador de soja no Centro-Oeste, mais especificamente no Mato Grosso. Ele fez o seguinte, Osama, porque o ganho não está em quem planta, não. Quem ganha dinheiro é quem faz a intermediação, que são as tradings. As tradings de commodities agrícolas mais especificamente. E a gente tem 4 gigantes no setor, que são 3 americanas e uma francesa. É a ADM americana, a Bunge, ela era argentina, virou brasileira, mas já virou americana também, agora é americana. E a Cargill, que é americana, e a Louis Dreyfus, que é francesa, mas é LDC a sigla, né? Louis Dreyfus Company, eu acho que é Company.
essas 4, o que acontece? Elas que compram lá da fazenda do cara e elas que vão negociar com quem compra, com o chinês e tal. Elas que levam para a banca. E elas que ficam com... Elas que extraem a renda, elas com o grosso, quem faz? Quem tem o navio, quem leva, não sei o que e tal. Esse pessoal é que fica com a maior parte do dinheiro, né? Que ela pega a diferença entre o fornecedor e o comprador final, ela fica com a maior parte da riqueza. E aí o Blairo Maggi falou, não, eu vou fazer a minha própria trading. E aí ele construiu uma trading já há décadas, que chama Amage, e ele vende não só a soja dele, como de outras pessoas da região, que é uma trading brasileira. Então essa renda extraída, a maior parte, em vez de ficar para esse cartel das 4 grandes, fica, na verdade, no Brasil, em parte, pelo menos, é isso daí. Então, isso é muito problemático de um ponto de vista geopolítico, não é só a questão da grana, não. Qual é o problema? Já vão meter ele com marca de batom na cueca do Blairo Maggi aí, já tá, mas é por isso que esse alerta foi feito, o Sama, porque nesse requentamento que eles fizeram das denúncias contra a JBS e o Joesley, em que a esquerda cai toda junto, né, sem atentar o que está por trás disso, eles prenderam alguém muito próximo, não é o braço direito, mas assim, alguém muito próximo ao Blairo Maggi está preso. E eles vão tentar torturar essa pessoa para cantar e falar alguma coisa para eles irem para cima do Blairo Maggi, porque ele incomodou um interesse, como eu falei, não é só econômico a questão dessas empresas que são americanas, é uma questão geopolítica fundamental que está muito bem explicada nesse artigo, que é o quê? Qual é a arma, uma das maiores armas que os Estados Unidos têm contra a China? A fome. A China tem quase 1,4 bilhão de bocas para alimentar todo dia. A China é um grande importador líquido de alimentos. Quem é um dos maiores, ou acho que até o maior exportador líquido de alimentos do mundo? São os Estados Unidos. Então, o Brasil, que concorre em parte com o agronegócio brasileiro, com o agronegócio americano, se os Estados Unidos usarem as sanções que eles podem, falar, olha, nós não vamos mais vamos fazer um boicote, não vamos exportar comida para vocês na China. Olha o potencial de desestabilização do regime chinês se eles fizerem isso. Aí a China fala, não, mas você não vai me vender, então eu posso comprar do Brasil. Aí isso é um problema, porque aí eles esvaziam esse poder de ameaça e dissuasão dos Estados Unidos. E aí como que a gente chega no Blairo Maggi? Porque você fala, não, mas a soja vai continuar sendo plantada no Brasil. Mas preste atenção. É um cartel de 4 empresas, como eu falei, 3 já são americanas. O Blairo Maggi, a Maggi, ele fez em associação com o francês, a quarta, a LDC. E aí o que acontece? Essas empresas americanas, elas são subordinadas às leis americanas. Então, se os Estados Unidos falam, olha, tem sanção, não pode comerciar com a China, essas 3 não podem vender. Agora, se essas 3 pararem, essa dobradinha da LDC com o Blairo Maggi pode fornecer. E a China fala, beleza, vocês estão sancionados, não vou mais dar dinheiro para vocês e vou comprar soja brasileira. Então, o Blairo Maggi é um obstáculo às ameaças geopolíticas da China. Mais um cabra marcado para cair. Dos Estados Unidos contra a China. Então, esse artigo, como eu falei, é exclusivo, essa informação está muito bem fundamentada, esse artigo do Roberto Feltrin. E aí, embaixo, eu fiz uma complementação, porque foi até o documentário, publiquei aí um documentário em francês, a gente conversava com a ministra antes de entrar no ar sobre isso, algumas pessoas reclamaram, mas infelizmente não tem legendagem, gente, eu não tenho capacidade de fazer, mas aqui está o artigo dele, quando conclui, eu entrei com algumas notas, e eu mostro o seguinte, não é de hoje que o Blairo Maggi está no radar, não. No final do ano passado, foi ao ar, aqui na TV pública francesa, eu mostrei, saiu até uma matéria em português da Rádio France Internacional, está reproduzida aqui, então vocês que não entenderam o documentário em francês, ele está resumido aqui em português nessa matéria da RFI. Então, dizendo o seguinte, olha a manchete, TV francesa do final do ano passado, 7 de novembro do ano de 2017, então um ano atrás. TV francesa dá detalhes do envolvimento de Blairo Maggi no Paradise Papers. Como eu falo aqui no artigo, eu recuperei essa questão do Paradise Papers e do Panama Papers. Esse vazamento, os 2 do Panama Papers e do Paradise Papers, foi feito pelos Estados Unidos. Foi a inteligência americana que vazou. Você fala, isso é teoria da conspiração, foi só o Pepe Escobar que falou isso. Não. E aí eles meteram todo mundo que eles queriam, lembra? Sim, que eu tiraram do Sarkozy, da galera toda. Não tem uma empresa americana. Eles tiraram todo mundo deles e deixaram só empresário chinês, empresário russo, empresário indiano, empresário brasileiro, BRICS, iraniano, venezuelano e tal. Então, aquilo foi um instrumento da geopolítica deles, um ataque ali nessas tensões internacionais. E aí você fala, mas isso é teoria da conspiração de vocês. Não é, porque, e eu coloco o link aqui de um artigo que eu publiquei em 2016, quando saiu o Panama Papers,
essa equipe da TV pública francesa fizeram um longo programa lá em 2016, os mesmos que fizeram esse do Blairo Maggi de 2017, eles tinham feito primeiro um em 2016 sobre, e tem todo o link lá nesse artigo que vocês vão encontrar, em que ela recebe no estúdio o ministro das Finanças da França e um representante da OCDE, e eles discutem isso. Esses documentos vieram dos Estados Unidos e foram comprados pelos americanos, eles compraram isso, e eles vazaram e fizeram a filtragem primeiro. Então, é sabido, a fonte oficial, o ministro de Estado da França e um representante do OCDE falaram, é dos Estados Unidos, veio dos Estados Unidos. Então, aí quando eles vazam, fazem essa segunda onda de vazamentos desse Paradise Papers, aí eu já fiquei de olho lá, quando falaram assim, final de 2017, lá, Blairo Maggi, não sei o que tal, e aí tem uma matéria que eu coloquei aqui de meia hora da própria TV pública francesa falando dessa questão do offshore e tal, eles vão atrás do Blairo Maggi, eles vão ao Brasil, entrevistam o Blairo Maggi no Brasil, e o discurso é todo aquele do homem branco civilizador. Aí pintam ele como um terrível, um desmatador que ganhou a motosserra de ouro, e aí vai lá filmar os indígenas que estão sendo ameaçados, aí fala de desmatamento ambiental, fala de caixa 2, de político, não sei o que tal, e aquela coisa bem civilizatória europeia, mas é que no final eu coloquei uma coisa assim, né? Poxa, quem deve ter se revirado, e fala, porque o foco deles era a associação com essa LDC, que é a empresa francesa. Então eles todo o tempo ficavam reprovando a empresa francesa por ter se associado a esse cara terrível, que é esse Blairo Maggi no Brasil, coisa e tal. A todo tempo ele não estava vendo que essa aliança era justamente para se contrapor às 3 americanas que não apareceram no vazamento que eles receberam. As 3 americanas certamente utilizam as mesmas estratégias de planejamento tributário para pagar menos imposto, e elas não apareceram. Então eles não estavam vendo, a TV pública francesa não estava vendo que ela estava atacando uma empresa francesa que disputa com 3 americanos, levando a cabo o objetivo geoestratégico dos Estados Unidos. Eu falei, nessa hora, certamente, o general de Gaulle se revirou no túmulo. Ele que lá gravou um vídeo que eu coloquei lá dele falando do dólar, toda a manipulação do dólar e tal. Ele falou, não, a TV pública francesa está sendo um instrumento geopolítico dos Estados Unidos para atacar em casa uma empresa francesa e uma brasileira, o campeão nacional francês e o campeão nacional brasileiro, é isso mesmo. Então, ali em 2017, já tinha ficado de olho que os americanos estavam de olho no Blairo Maggi, e aí chega a confirmação dessa fonte aí falando que, inclusive, o Blairo Maggi já teria até ciência disso, já saberia que ele é o próximo no dominó para cair. Eles já destruíram a engenharia civil e a cadeia de óleo e gás, já destruíram a carne com a JBS e agora querem destruir a soja. Então, teve a carne fraca, a próxima é a Operação Soja Podre. Então, é muito importante esse alerta, como eu falei, um levantamento exclusivo que a gente publicou lá no Duplo Expresso, ajude a divulgar, porque é mais um setor da economia brasileira que os Estados Unidos querem destruir, não só para ganhar o dinheiro, né, as rendas da comercialização, mas principalmente para poder ameaçar a China com mais força, dizendo que vocês vão passar fome se vocês não fizerem o que eu quero. Então, é importantíssimo. E teve uma recente também, Romos, que envolve a da carne mais descolado da JBS, que é a história do frango que ia para o Oriente Médio também. Também, olha aí, mais um ataque. Pois é, não é só o frango, tem carne também. Todos esses que vão para o Oriente Médio, para os países árabes, é mais um ataque também. O Brasil era o maior produtor do mundo, exportador do mundo o maior exportador, proteína animal. É o maior exportador, tanto da carne bovina, é o maior exportador, suíno e frango. Frango eu sei que também é o maior exportador. E, de fato, essa história é um tiro no pé colossal. Aquela história da transferência da embaixada, que realmente parece coisa de agente sabotador. Parece coisa de agente sabotador. E, aliás, olha, fica um recado aí para os expressionautas, que é bom que, como o Romos fala, é bom que a gente seja ouvido por amigos, inimigos e simpatizantes. É o seguinte, gente, para quem ainda não caiu a ficha, que o Moro é um dos indivíduos mais nocivos para a história do Brasil recente, mais nocivo com N maiúsculo, e toda a Operação Lava Jato é um desserviço para o país. Leiam um livro até do Gessé de Souza para entender a gota d'água que é o escândalo de corrupção em relação ao saque do consórcio financeiro e hegemônico dos outros países em cima da economia brasileira. Então, não sejam mais inocentes. Quando o Romulus fala, é teoria da conspiração, eu te digo, Romulus, é uma teoria da conspiração porque eles conspiram de fato. É uma conspiração no sentido
Real. Mas eu Eles falei estão isso no conspirando lá. artigo. O pessoal que falou que é teoria da conspiração, não é teoria, é a conspiração em operação. É a conspiração em operação. E o professor Muniz Bandeira, o Wellington sempre repete, ele falava, teoria da conspiração é um termo criado para aqueles que conspiram, né? E o embaixador repete isso também, o embaixador Samuel Guimarães fala isso também. A teoria foi criada por aqueles que conspiram e fizeram isso lá, nascia nos 50, tem até documentação sobre o uso que eles inventaram da teoria da conspiração justamente para tentar Agora dizer que é só teoria, que é o truque do diabo, que o melhor truque dele é dizer que ele não existe. Estão dizendo por aí que existe um diabo aí, que história é essa? Exatamente. Então fica esse alerta aqui, porque nesse artigo a gente coloca também, Sama, que uma que já está sendo atacada por dentro é a BRF, a Brasil Foods, que é a maior exportadora aí do frango, como você falava, e outras e proteína animal. Ela está sendo atacada porque sabe quem agora que é o presidente da BRF? Aquele que estava destruindo. Da Petrobras, né? O que estava destruindo a Petrobras, o Pedro Parente. Olha, quando ele terminou a missão, ela falou: não, tem mais um campeão nacional pra você destruir agora, vai pra BRF. Aí tá lá, colocou no vermelho, tá assim, no vermelho, e aí ele falou o seguinte: foi ser cobrado pelos acionistas, que ele tá vendendo tudo, e a empresa do vermelho, ele falou: não, o meu prazo pra fazer a reestruturação aqui, não, ele falou: não tem prazo pra eu terminar e voltar pro azul, ou seja, ele vai ficar detonando muito tempo. Fala dele, tá tudo linkado lá no Valor Econômico, a matéria dele falando isso, que ele veio para arrasar mesmo e vai demorar, o serviço dele lá vai demorar de destruição da Brasil Foods. Então, estão de olho no Blairo Maggi, estão de olho na BRF, na BRF já estão destruindo por dentro. E agora a bola da vez é o Blairo Maggi, a soja brasileira e principalmente a trading, porque eliminando a trading do Blairo Maggi, eles podem chantagear a China, que é uma parceria com a outra, com a LDC, eliminando essa, ficam as três que sobram, são empresas americanas que, portanto, se os Estados Unidos falar para de vender para a China, elas têm que parar, e aí ele pode ameaçar a China com uma fome geral para o seu quase 1,4 bilhão de habitantes. Então, recomendo aí que vocês leiam o artigo e ajudem a divulgar essa denúncia, que é importante que a gente saiba qual é o próximo setor da economia que vai ser detonado pelos gringos através de seus operativos locais no Judiciário e no Ministério Público. Sam, a gente chega então agora na conclusão do programa. O York já me mandou aqui os superchats. Wagner Souza participou e falou o seguinte: Duplo Expresso arrasou hoje. Obrigado, Wagner. Não, esse foi... Não, mentira, foi sexta-feira. Então foi daquele dia que você estava lá, Sam. Falou que naquele dia, sexta-feira, a gente arrasou. Agradecemos igualmente. Agora sim a gente chega no superchat de hoje. O Reflexão sempre fala o seguinte: o Brasil para os brasileiros é Lula livre. Vamos continuar essa luta. Não podemos esquecer. E a Tula... Vivo. Agora tá todo mundo cantando isso aí. Tomara que não seja tarde demais. Tem que correr para lá. Exatamente. E o último superchat, a Tula... olha o nome difícil, hein? Ananiostopoulos. Ela é grega? Deve ser grega, né? Ela participou e falou o seguinte: o que ela... uma pergunta à ministra. A gente vai encaminhar a pergunta para ela. O que a ministra pensa que seria o mais adequado às ruínas do Museu Nacional? Vamos encaminhar a pergunta para a ministra. Sama, agradeço imensamente você ter estado aqui comigo apresentando. Agradeço o pessoal que está na retaguarda, o York, o Carlos Krebs aí moderando os comentários. Amanhã o Wellington Calazan já está de volta ao programa. Amanhã teremos Ceci Juruá, o Paulão comentando, mas a volta do Wellington Calazan, estávamos todos morrendo de saudade deles. Ele volta aí certamente com muita história para contar. Ele foi soltando umas pílulas aí pelo Twitter, falando que foi uma experiência mágica que mudou a vida dele lá no coração de África. Queremos saber tudo. Eu não conversei com ele ainda, então estou querendo saber também tanto quanto vocês. Então voltaremos amanhã às 6 da manhã, horário de Brasília, com mais um Duplo Expresso. Valeu, Sama, valeu, caro expressionauta, Forte abraço, saudações samânicas. Cara expressionauta aí do outro lado. Voltamos amanhã às 6 da manhã. Até lá.